Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio Souza Duarte, estou concorrendo na disciplina de língua inglesa e o assunto que eu vou tratar é de pronomes. Bom, inicialmente a gente tem que imaginar que, por mais que a língua inglesa seja tratada de uma forma mais dificultosa por todo mundo, como se fosse mais difícil que a língua portuguesa, ela em si não se mostra tão difícil assim. Então, o assunto que a gente vai tratar, que é pronomes, a gente tem que entender que pronome é tudo aquilo que é utilizado para substituir ou acompanhar os substantivos ou outro pronome. Assim como em língua portuguesa, os pronomes da língua inglesa também se subdividem em algumas categorias. E quais são elas, professor? Simplesmente, elas dependendo do lugar onde elas se encontrem na frase, elas podem ser pronomes pessoais, personal pronouns, pronomes possessivos, possessive pronouns, pronomes demonstrativos, demonstrative pronouns, pronomes reflexivos, reflexive pronouns, pronome indefinido, indefinitive pronouns, pronomes relativos, relative pronouns ou pronomes interrogativos, interrogative pronouns. Bom, inicialmente a gente vai tratar da classificação dos pronomes pessoais, que só esse ele já se divide em duas categorias. Mas professor, como assim duas categorias? Simples. Os personal pronouns eles se subdividem em duas classes. Os pronomes pessoais do caso reto, que é o subjective pronouns, e o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, os pronomes pessoais em si, eles já são termos utilizados para indicar pessoas, lugares e objetos. E como eles se subdividem em caso reto e caso oblíquo, a gente tem que pensar que o pronome pessoal do caso reto, ele vai funcionar como sujeito. Então, o exemplo, she is beautiful, ela é linda. Ou he is a doctor, ele é um doutor, um médico. E no caso do pronome oblíquo, ele vai funcionar como objeto na frase. Por exemplo, Juan wants to meet her. Juan quer conhecê-la. Então, quando a gente vai trabalhar com os alunos para diferenciar e para fazer que elas se liguem um pouquinho ou prestem bastante atenção na situação, a gente tem que saber que o que são os pronomes pessoais do caso reto. São aqueles utilizados também em língua portuguesa para indicar as pessoas com quem se fala, o sujeito da oração. Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Em língua inglesa, I, you, he, she, it, we, you, they. Mas, como é que eu vou gravar isso? Simplesmente, em língua portuguesa, a gente não subdivide a terceira pessoa do singular. Ele vai ser ele ou ela. Já na língua inglesa, I, you, he, she, it. São as três, essas três são a terceira pessoa do singular, que significa ele, ela, isto ou aquilo, porque esse it ele é um pronome pessoal neutro, identificando animais, objetos ou fenômenos da natureza. Se observar bastante, a gente pode ver que o you ele aparece tanto no singular quanto no plural. Então a gente tem que olhar quais são os verbos que acompanham este pronome para saber sobre quem ele se refere, se no singular ou se no plural. Os objective pronouns está falando quando ele se trata de objeto. Então, estão falando de mim. They are talking about me. Então, eles estão falando de mim, então é assim que eu vou te utilizar. Conseguindo gravar, ou memorizar, ou aprender a sequência corretinha dos pronomes subjetivos, você com certeza vai conseguir gravar os demais. Então, qual é o referente ao I no pronome objetivo? É o me. O you. He, him. O she, her. O it. O you, we. Us e you. E o they, professor? Them. Então, we talk to them. Estamos falando deles. Então, todas essas particularidadezinhas a gente precisa saber a primeira lista, que os demais a gente consegue acompanhar. Assim também são os pronomes possessivos. E o que são os pronomes possessivos? São aqueles que identificam posse. Diferente da língua portuguesa, eles não são pronomes adjetivos, eles não são flexionados em relação a singular e plural.
eles estão sempre acompanhados do substantivo, ou seja, os pronomes possessivos indicam do que ele está falando da posse. Por exemplo, my house is located on Avenue de Paris. Minha casa está localizada na Avenida de Paris. Então, quais são os outros pronomes possessivos? My, your, his, her, its, or, your, their. Então, meu, minha, teu, tua, dele, dela. Então, a gente sabendo quais são os pronomes pessoais do caso reto, a gente já consegue identificar quais são os pronomes possessivos daqueles que a gente se refere. Os próximos pronomes são os pronomes substantivos, que estão falando de alguma coisa. Por exemplo, this is my shirt. Essa é minha camisa. Ou, this is your shirt. Essa camisa é sua? Yes, it's mine. Sim, ela é minha. Então, eles vão identificar que é meu, minha, seu, sua. Então, mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs, que são deles. Os pronomes reflexivos são aqueles que aparecem depois do verbo, concordando sempre com o sujeito da oração. Então, são palavras que têm um sufixozinho para complementar. No singular, ele é o self, e no plural, selves. Ou seja, I promised myself to study hard. Eu prometi a mim mesmo que iria estudar bastante. Ou, Maria sent herself a copy. Maria enviou uma cópia para si mesma. Então, quais são os pronomes reflexivos? Então, myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, selves, yourselves e themselves. Daí a gente tem uma tabelinha mais tranquila para a gente trabalhar devagarzinho, e aí fica mais fácil ainda ali fazer a conexão da língua portuguesa com a língua inglesa. No mais, é só a prática, a leitura, aí você olhando qual é o que se classifica ali, qual é o pontinho em que vai ser seguindo a linha do pronome possessivo, pronome pessoal do caso reto, para fazer a ligação dos outros. Porque a base são os pronomes possessivos, para a gente saber quais são as variantes dos pronomes objetivos, possessivos, pronomes possessivos adjetivos e os reflexivos. No mais, espero que tenham entendido. Um grande abraço.